Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um BTC News de sexta-feira, ou seja, 5 por 5. 5 notícias das 5 principais fontes de informação que a gente pega para produzir todos os nossos podcasts e que a gente usa também como referência para fazer exemplos de mercado dos nossos cursos. Legal? Tá? Se você gosta das nossas análises, não esqueça de dar um like no vídeo e de compartilhar esse conteúdo com pessoas que possam fazer bom uso delas, tá? Então vamos lá, para a gente fechar a semana com chave de ouro. Primeira notícia do valor econômico. VTEX, de tecnologia para venda online, demite 193 pessoas. A gente viu que, dado a deteriorização do cenário macroeconômico, inflação muito alta e tendência de aumento de taxa de juros no mundo, né, como um todo, a gente viu que essas empresas de growth começaram a ter bastante dificuldade aí, ou pelo menos foram avisadas, né, pelos investidores, que elas vão começar a sofrer bastante se tiver que fazer alguma captação. Então um monte de empresa começou a fazer ajuste no quadro e algumas práticas aí para começar a queimar menos caixa. Então a gente viu lá Quintandar, Loft, né? A gente falou aqui no BTC News, e inclusive vou deixar aqui linkado um pouco do que a gente falou sobre a crise. E aí a VTEX é mais uma aí essa semana que anunciou demissão. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, né? Tem aqui, ó, o valor da ação da VTEX, né? Então, recentemente ela abriu capital. Então, ó, só no ano esse negócio já caiu 60%. Então, o valor de mercado aqui caiu bastante, ó. Era um unicórnio, deixou de ser unicórnio, mais uma aqui que deixou de ser unicórnio, ó, 823. Legal, então o negócio caiu bastante. E aí eles estão fazendo essa redução de quadro. Então, ó, demitiu aqui esses 193, representa 11% do quadro de funcionários. Legal, né? Eles são uma empresa interessante, né? Porque você terceiriza ali toda a parte de desenvolvimento de um e-commerce aí para sua empresa pela VTEX. Então eles têm uma capilaridade muito grande, né? O principal concorrente aí ou similar aí é o Shopify. Então é um modelo que é interessante, né? Vem crescendo bastante no mundo inteiro. Eu acho que é um modelo mais resiliente aí das outras empresas que a gente já analisou. Mas mesmo assim não deixou de fazer ajuste. A gente não sabe quanto que esses 193 pesam na folha de pagamento, né? Quando a gente só pega headcount é difícil a gente entender o impacto de fato. 11% da headcount, mas se tiver salário muito baixo não vai contar absolutamente nada. Às vezes é mais simbólico aí do que efetivamente impactado nos resultados. Mas, enfim, mais um movimento aí para mostrar para o mercado que a empresa está de olho na situação. Então, primeira notícia, essa daqui. Segunda, do lado da Exame. Aí mais uma empresa de growth aqui do Brasil. Enjoei desaba após compra de gringa ser suspensa. Essa semana também a Enjoei ela anunciou que ela vai precisar suspender aquele anúncio que ela fez de aquisição dessa gringa. Basicamente a gringa é uma Enjoei de produtos de luxo. Então era bom porque fazia parte do core business e num segmento aí mais high-end que tem bastante potencial de crescimento, principalmente no cenário aí de crise que a gente está vendo, né? Então você coloca lá uma bolsa usada, o pessoal gosta bastante de coisa de grife, pagando um pouco menos, né? Então, quem quer fazer um pouco de dinheiro, né, consegue usar a gringa sem precisar colocar lá no J.com. E, teoricamente, ali, quem quer consumir esse tipo de produto consegue preços bem mais baixos aí do que comprando os produtos novos, né? Por que isso foi cancelado? Bom, acho que por alguns motivos, né? Primeiro porque essas empresas elas precisam preservar o máximo possível do caixa, dado essa situação que a gente está vivendo. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda é que eles colocaram o que a gente chama, né, de exercício de direito de recesso, né, para os minoritários. Basicamente, direito de recesso é um tipo de proteção que você dá para o minoritário fazendo o seguinte, ó, a gente vai comprometer caixa relevante dentro dessa aquisição. E aí provavelmente no estatuto está escrito lá, quem quiser sair da empresa, ou seja, vender a sua participação para a empresa, a gente compra a sua participação. Aí qual foi o problema? O problema é que foi mais de 1,5 milhão aqui, né, de reais aí, porque foi feito isso, né, o anúncio para os minoritários, e aí um monte de gente aderiu. Por quê? Porque eles ofereceram aqui, o montante estabelecido era de 2,51 por ação, muito acima da cotação atual. Então a galera viu a vantagem, né? Falei assim, olha, parece que a tendência de médio e longo prazo para essas empresas de growth é ruim, e eu tenho agora uma saída, né, para sair com um valor um pouco mais alto aí do investimento que eu fiz. Então diminua a perda, né, eventualmente se foi um dos acionistas que entrou lá na IPO, né, também não vai diminuir muito.
E aí, obviamente, ia ficar ruim aí para a Enjoei aí conseguir honrar essa transação. Então, eles suspenderam isso daí, mas vão ver outras formas aí de conseguir honrar essa transação. Provavelmente, né, dependendo de como tiver a situação de caixa lá, nem vai voltar a fazer esse negócio. A transação ficava em torno de 14 milhões. Segura 14 milhões aí no caixa, vê o que faz aí, vamos ver lá na frente como que pode acontecer. Às vezes consegue comprar até mais barato. Tá? Então, enfim, né, vamos ver aí o que o Enjoei.com vai fazer. Né? No final do dia, eu tô achando que até não foi ruim aí para a empresa. Né? Beleza. Bom, será que é só empresa pequena, né, ou empresa que está começando a crescer, que está passando por dificuldade, Renato? Não, as grandonas também. Então, olha que legal. Ó. A BRF aqui, ó, Brasil Journal. Ó, BRF passa a faca na diretoria. Pode ser só o começo. Daqui acabou de sair essa notícia, né? Então, essa notícia aqui é interessante porque, como a gente já viu, eu já expliquei aqui no BTC News um pouco do resultado horroroso aí da BRF aí no primeiro trimestre. As ações desabaram pra caramba, só notícia ruim. E aí eles têm que dar uma satisfação aí pro mercado, né? E qual que foi a satisfação? Vamos fazer o famoso downsizing. O que é o downsizing? É você começar a diminuir, né, os layers hierárquicos dentro da companhia, diminuindo, obviamente, também o peso da folha de pagamento e outras despesas também. Tá? E aí, parece que tem uma meta de 500 milhões de economia, a empresa não confirma esse valor, mas o que, né, o pessoal vem pegando aí de bastidores é que eles estão começando a cortar as diretores mesmo, né? Ou seja, é aquele negócio que eu falei na primeira notícia. Quando você corta diretor, aí de fato é um headcount a menos que pesa bastante na folha. Então, de fato, vai gerar uma economia. Então, a BRF começou por cima, eu acho que faz todo sentido se você quer ter um impacto relevante ali no resultado. Então, ó, a BRF confirmou os cortes na diretoria e disse que atualizou sua estrutura organizacional, levando em consideração as oportunidades de simplificação, agilidade e sinergia decorrente da maturidade dos seus processos internos. Aquele negócio, né? Quando o mercado aperta, você tinha lá, né? Você sabia que tinha uma estrutura um pouco maior do que você precisa. Na hora que começa a apertar o resultado e o mercado começa a exigir retorno, você vai lá e o que não é prioritário, você vai consolidando diretorias, né, atividades embaixo de mesas de diretorias, vai fazendo aí a simplificação da estrutura organizacional. Outro investidor que teve contato com o management da BRF recentemente, disse que a empresa havia falado em reduzir os cargos de diretoria de 66 para 46, ou seja, 20 cargos. Mas parece que, como já tinha aí algumas vagas abertas, né, falaram que não vai ser tudo isso, não vão ser 20, mas também deve ser uns 15, né? Então, 15 diretores a menos aí ganhando um salário exorbitante, acho que já dá um belo de um alívio aí na lucratividade. Então, vocês estão vendo aí que essa situação aí não está pegando só empresa pequena não, está pegando empresa grande. E também não é só empresa grande aqui no Brasil só, não. Lá fora também. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, Neofeed. Essa notícia foi vinculada ontem, ó. Com o novo avanço do Covid-19, a Alibaba tem pior crescimento desde o seu IPO. Bom, o Alibaba está passando por um período muito ruim, por vários motivos. Primeiro porque a gente está vendo lá que na China a galera está fechando a economia ali, que nem foi feito lá no passado nos outros países, para tentar conter aí a contaminação. Beleza, né? Isso vem desacelerando bastante a economia lá. Tá? Fora isso, a Alibaba já estava tendo problema lá porque o governo chinês estava começando a colocar um controle muito forte, né, em cima dessas grandes empresas de tecnologia. Até que o Jack Ma sumiu, etc. Né, a Ant Financial lá não conseguiu fazer abertura de capital. Então, fora tudo isso, né, que já estava acontecendo antes, né, do fechamento da economia lá, aí vem o fechamento da economia. Então, o que aconteceu? O resultado que eles divulgaram, em termos de faturamento, nem foi ruim, né, eles bateram a meta de faturamento. No entanto, a empresa acelerou um pouco do prejuízo. Então, ó, entre janeiro e março, a receita do grupo foi 204 bilhões de yuans, que na verdade dá 32 bilhões de dólares, né? Que representou uma alta de 9% no mesmo período do ano anterior. O prejuízo foi de 16 bilhões, ou seja, 2,5 bilhões de dólares, né? Contra 5,4 bilhões de yuans. Então, vocês estão vendo aqui, né? Que quando você pega aqui, o prejuízo aumentou 3 vezes. Né? Então, isso daí foi uma das coisas ruins, né, do resultado. Lucratividade bem pior. Só que a perspectiva que preocupou os acionistas. Então, ó, como parte desse cenário, que é todo esse cenário de fechamento de comércio, etc., as vendas do varejo no país registraram uma queda de 11% na mesma comparação do mesmo trimestre do ano anterior e já é, né, o segundo recuo mensal consecutivo.
Então a galera está começando a ver, pô, vai começar a desacelerar bastante o consumo lá na China, consequentemente aí os resultados do Alibaba eles vão começar a sofrer bastante. Então, vocês estão vendo aí que esse cenário aí que a gente está vendo aí está atingindo todo mundo, empresa pequena, de tecnologia, empresa grande brasileira, empresa grande internacional, etc. Vamos finalizar aqui falando sobre o tema da semana, né, que muita gente aí, né, comentou, Forbes, né? Governo decide trocar presidente da Petrobras e indica Caio Paz de Andrade. Legal, né? Então, o governo decidiu fazer mais uma troca, né? Não deu nem 40 dias aí. Eu falo que a Petrobras é a empresa que tem o turnover mais alto no cargo mais alto, né? Então, geralmente, né, quando você pega a pirâmide de uma empresa, o turnover é muito alto ali na base, né? Na Petrobras é lá em cima. Então, o CEO anterior, né, que é o José Mauro Coelho, foi retirado, né, da presidência e foi indicado o Caio Paz de Andrade, né, que é alinhado ali com o Ministério ali da Economia, para ser o novo presidente aí da Petrobras. Legal, tá? Por que isso? Bom, basicamente o que está acontecendo é que o governo ele não quer interferir, né, não quer segurar preço, mas ele quer mudar um pouco da estrutura da política. Como que é a estrutura da política, né, de preço? Lá em 2016, né, o presidente da época começou a colocar o que ele chama de paridade internacional. Então, qualquer flutuação ali do preço do petróleo internacional, você vai integralmente coloca isso dentro da precificação Brasil. Legal, tá? Então, você vai flutuando junto com o preço da commodity. Legal, né? Isso foi, né, uma política que deu muito resultado para a Petrobras. Inclusive, o lucro do primeiro trimestre foi sensacional, sem contar todos os lucros que ela teve nesses últimos tempos. Só que tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que a Petrobras é uma semi-estatal, né? Eu falo que eu não sou nem a favor nem contra, na verdade eu sou um pouco mais contra em algumas empresas estatais, né? Se eu puder escolher, eu sempre prefiro que o mercado se regule, né? Só que tem um ponto, né? Eu falo o seguinte, só ser estatal, tá bom, não é a minha preferência, mas eu acho que dá para funcionar dependendo de como você gere, né? Só ser empresa privada, também, eu acho que o próprio mercado se regula, né? Eu falo que o pior modelo que existe, né? O pior modelo é o semi-estatal. Que é o de economia mista, né, que o pessoal chama. Por quê? Porque os interesses são muito desalinhados, né? Então, só o mercado que é maximização de lucro e o governo não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes ele consegue, né, ter o ganho, né, com outros meios. Então ele pode eventualmente segurar o preço da gasolina. Para quê? Para diminuir, obviamente, fazer o controle da inflação e eventualmente ele ganha de alguma outra forma, né, aumento de arrecadação, etc e tal. Beleza, tá? Só que obviamente o minoritário da Petrobras vai se ferrar e obviamente ele não quer isso. E ainda um agravante é que a Petrobras tem ações aqui e tem ações lá fora, né, o que prejudica ainda mais aí esse tipo de política, né? Então o que está acontecendo, né? Para não ter a mesma intervenção que teve no governo passado, né, o que ele está fazendo? Né? Ele está tentando colocar uma pessoa que pelo menos mude a estrutura, ou seja, o prazo de atualização desses preços. Por quê? Porque o preço ele flutua. Né? Então, se você toda hora que sobe você coloca, toda hora que cai você, né, você diminui, você traz uma insegurança, né? Você deixa de ter a previsibilidade do valor na bomba, que prejudica, obviamente, toda a parte de frete, né, do Brasil e toda a parte de locomoção com gasolina. Né? Então, diesel e gasolina, se você toda hora sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, você não tem segurança aí para você conseguir fazer as previsões aí de resultados, principalmente dessas transportadoras e das pessoas que se deslocam. Então, basicamente, a ideia é essa, é não interferir no preço, mas dar uma largada aí no prazo aí de ajuste. Legal? Por que isso? Porque quando a gente pega aqui, ó, vamos pegar, ó, eu peguei aqui dessa Global Petrol Prices aqui, que é uma fonte bem interessante. Olha que interessante aqui, pessoal. Aí estão lá, não, porque estão segurando o preço da gasolina, porque a gasolina tem que subir, tá, não sei o que, né? Só que a gasolina sobe, desce, né? O dólar sobe, o dólar desce, já estão vendo aí que o dólar já caiu de novo, né? Já está bem abaixo de R$5. Então, se você ficar atualizando toda hora, é sempre um desgaste. Tá? Se você espaça um pouco mais, eventualmente você vai ter uma subida, uma descida, netou ali os resultados, você não precisa fazer absolutamente nada. Tá? Então você faz as médias móveis aí, né? Então olha que legal, ó. Esse relatório foi dessa semana, hein? Então toda semana eles vão atualizando. Então, ó, preço da gasolina, litro, 23 de maio, tá? Beleza. Então, ó, o preço médio da gasolina no mundo, em dólar, tá na bomba, hein? 1,39, mais ou menos. Tá? Então, na média mundial, 1,39. Você fala assim, o Brasil aqui não ajustou o preço da gasolina, então está muito barato.
Tá muito barato nada. Aí, ó. Olha quanto que é o Brasil aqui, ó. Cadê o Brasil aqui? Onde que tá o Brasil? Ó, o Brasil aqui, ó. 1,51. Tá? Então, o nosso preço na bomba, atualmente, em dólar, tá muito acima da média, da média mundial. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né? A gasolina mais barata aqui, ó. É sempre uma curiosidade, né? Venezuela, né? 2 centavos de dólar, né? Quase de graça, né? Beleza, esse é muito barato, mas a gente sabe, né? Não adianta nada, né? O negócio lá tá horroroso, né? E aí a gente tem aqui embaixo, ó, a mais cara em Hong Kong, quase 3 dólares, né? Gasolina. Então, ó, e a gente tá aqui no meião, aqui, ó. Então a gente tá ó, um pouco acima da média, né? Então é isso que acontece, né? Pô, se fosse há 3 semanas atrás, quando o dólar tava lá na casa do chapéu, aí, putz, por que não repassa esse negócio aí, tá segurando o preço, pô, intervenção, tal, não sei o que, agora aí, ó, putz, já deveria baixar. Tá? Então, assim, se você dá uma largada ali no prazo aí de atualização, eventualmente você não tem tanto desgaste assim toda hora que você vai mudar. Mas isso acontece porque é semi-estatal, né? Se fosse privada, tanto faz, o mercado se regula, e se for 100% empresa estatal, se for 100% estatal, aí beleza, aí o país escolhe a política que ele quer fazer e ele tenta recuperar de alguma outra forma. Beleza, mas semi-estatal traz todo esse problema. Ah, Renato, mas a gasolina eu vi, mas o diesel? Ah, o diesel recebeu um aumento violento aí nesses dias, não foi? Beleza, vamos ver o diesel? Ó, o diesel tá aqui, ó. A média, né, anual, a média mundial aqui do diesel tá em 1,33 dólares. Legal. Sabe quanto tá no Brasil? Aí, ó, o Brasil aqui, ó. 1,44, também está mais alto que a média, na média mundial, tá? Então, teoricamente, deveria que reduzir aí para chegar pelo menos na média, né? Na média mundial. Obviamente, tem um monte de coisa que leva em consideração esse preço na bomba, né? Então, estrutura de custo, frete, né? Tem o custo país, né? Imposto pra caceta, tudo bem que o federal tá zerado, mas ICMS é uma fortuna, tal, que tá até um problema. Mas quando você pega aqui, ó, o Brasil está com preço acima da média mundial. Vamos fazer aquela mesma análise que todo mundo gosta de ver as pontas, né? Onde que o diesel é mais barato, né? Onde vocês acham que é, né? Ali, ó. Irão, 1 centavo, né? Então, ó, aí ganhou da Venezuela, né? Que é 2 centavos também. Então, o mesmo preço do diesel, o preço da gasolina. E quem que tem o diesel mais caro? Vamos ver aqui, ó. Pá! Hong Kong também, ó. 2,69, 68, tá? Então, a vida não tá fácil lá em Hong Kong não, hein? Ou anda de transporte público ou vai andando. Lá tem que andar fazer caminhadas aí, é um negócio muito saudável aí e traz uma boa economia, né? Mas você vê uns países bem interessantes aqui, né, no diesel, né? Ó, Mônaco, Finlândia, Suécia, Islândia, Reino Unido, dureza, né? E o Brasil também está um pouco acima. Então, basicamente é isso aí que está, né, sendo discutido essa semana. Tem que fazer a reunião ali do conselho para oficializar aí a troca. Vamos ver o que vai acontecer aí com a Petrobras também. Legal? Bom, pessoal, esse é o fechamento da semana. Espero que vocês tenham gostado de todas as edições que a gente fez essa semana e do fechamento aqui do 5x5, beleza? Bom final de semana para todo mundo. Descanse. Até segunda-feira, mais um BTC News. Está surgindo aqui algum episódio passado. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para ajudar a gente aqui a continuar produzindo esses tipos de conteúdo, tá bom? Grande abraço e até semana que vem.